Olá, guerreiras! Se o seu filho ou seu marido cometeu uma falta grave, esse vídeo é para você. Fica até o final do vídeo que eu vou te falar quando que prescreve essa falta grave. Então não deixe de se inscrever no nosso canal, no nosso Instagram. Segue lá, Junqueira Ferreira Advogados. A falta grave ela é uma punição do cumprimento de pena quando o sujeito que está cumprindo a pena comete um ato infracional ao regime de cumprimento de pena. Isso acontece porque, de acordo com a LEP, ele tem deveres e obrigações a ser cumpridas e quando não as cumpre, ele é punido com essa falta grave. Quando que começa essa falta grave? Eu vou contar para vocês um exemplo de um cliente que ele chegou 5 minutos atrasado da saidinha temporária, porque ele estava no médico, e aí foi aplicada essa falta nele. Então, primeiro, ao receber a notícia da unidade prisional sobre a instauração desse procedimento administrativo disciplinar, que nós conhecemos como PAD, o que você deve fazer? O que você não pode fazer é deixar sem defesa. Então, de imediato, você precisa acionar o seu advogado para estar atuando nesse procedimento, para que essa falta não seja, no final, aplicada pelo juiz e você não sofra as consequências dela. E consequências que você vai ver daqui a pouquinho que são bem severas. Mas doutor, essa saidinha ele chegou 5 minutos atrasado e vai tomar a falta grave. Então não precisa contratar advogado. Por que vai contratar advogado se ele já vai tomar a falta? Olha, se você não contrata o advogado para poder fazer a sua defesa, essa falta acaba sendo homologada pelo juiz. Ela só é válida quando ela é homologada pelo juiz. Você precisa do advogado apresentar uma justificativa, fazer a defesa para que essa falta seja invalidada, não seja aplicada, não seja aceita pelo juiz. Primeiro, que essa falta grave, ela pode ser convertida numa falta média, uma falta leve, onde sequer vai ter as consequências severas que a falta grave tem. Mas sem ele justificar, você acha que vai conseguir isso? Muitas vezes o reeducando não sabe o que é falta leve, o que é falta média e o que é falta grave pelaquela conduta que ele está praticando. Então, às vezes, mesmo sendo uma falta leve, eles acabam aplicando a falta grave porque estava sem advogado para fazer a defesa, para poder pedir que não seja grave, mas e sim a leve, conforme o regimento interno do presídio. E vamos supor que mesmo com um especialista no cumprimento de pena, igual a gente do Junqueira Ferreira Advogados, mesmo assim, ainda seja aplicada a falta grave, porque a gente sabe que não existe causa ganha. E nesses casos, o que fazer? Aí você precisa ver com o seu advogado se ele está mais preocupado com o dinheiro seu ou com a sua situação. Porque assim como nós analisamos nossos clientes e vemos que realmente aquela sentença está errada, aquela decisão do juiz está errada, ele não merecia aquela falta grave, nós estamos aqui para poder ir até as últimas instâncias com você, entrando com agravo, subindo para os tribunais das instâncias superiores, STJ, STF. Então, mesmo que seja aplicada a falta grave, você ainda consegue recorrer à decisão do juiz. Só que não adianta vir depois de 3, 6 meses, tem gente que chega aqui depois de 1 ano que a falta foi aplicada. Tudo tem prazo e esse prazo é muito curto, tem que estar atento. São 5 dias, apenas 5 dias depois da decisão do juiz e você receber a intimação para você estar recorrendo dessa falta. E não é 5 dias úteis não, meu querido. São 5 dias corridos. Então não adianta você chegar no 4º dia e ir procurar um advogado para fazer essa defesa, pois ele vai ter só 1 dia corrido para fazer essa defesa. Você acha que vai ser uma boa defesa? Claro que não. O advogado tem que estar preparado, ele tem que estar acompanhando o seu processo de cumprimento de pena desde o início, para não ser surpreendido e ter que fazer uma defesa com 1 dia, com 1 noite, e correndo o risco aí de comprometer essa defesa. Então, antes de passarmos para consequências, recapitulando, vou fazer para vocês uma linha do tempo resumida para você entender melhor. Primeiro, você tem a conduta, a data em que a suposta infração foi cometida. E com isso, é instaurado o procedimento pelo presídio para apurar essa falta disciplinar. E aí o próprio presídio vai analisar essa falta e vai ter um julgamento interno ali daquela falta antes de apresentar para o juiz. Então essa falta vai ser julgada pelo próprio presídio, pelo conselho disciplinar. Havendo a condenação por esse conselho disciplinar, eles vão pedir a aplicação da falta grave para o juiz. Então você entendeu que o presídio não manda em nada?
Quem homologa a falta é o juiz, não é o presídio. Eles apenas instauram o processo e colhem ali os depoimentos dos agentes prisionais e do reeducando para apresentar para o juiz e pedir que seja aplicada essa falta grave. Ou seja, eles só dão a versão deles do ocorrido. Então, após pedir para que o juiz aplique essa falta grave, o próprio juiz ou o seu advogado vai pedir para que seja marcada a audiência de justificativa dessa falta. Para quê? Para levantar aí os fundamentos de defesa aí para invalidar a aplicação dessa falta ou convertê-la para a falta média ou leve. E após essa audiência, aí sim o juiz vai tomar a sua decisão se aplica ou não a falta grave ou se converte ela numa falta menos grave, né? Leve ou média. Mas lembrando que antes disso, ele também pede a manifestação do Ministério Público, que tem que estar acompanhando aí todo esse processo. E mesmo o Ministério Público e o presídio pedindo pela aplicação da falta, eles não mandam nada. Quem vai aplicar no final é o juiz e cabe ao seu advogado fazer a defesa para convencer o juiz a não aplicar essa falta. E lembrando, o juiz deu a decisão e saiu a intimação hoje. Você tem 5 dias corridos para estar entrando com esse recurso. Então não espere ser aplicada essa falta para poder correr atrás de advogado. Teve a notícia do presídio que foi instaurado o processo, já corre atrás desse advogado, ele vai estar acompanhando e muitas das vezes não vai nem ser pedido ao juiz a aplicação dessa falta. Mas tá bom, doutor, agora eu estou ansioso demais. Quais são as consequências dessa falta grave? Então vamos lá, o momento mais importante do vídeo. Primeira consequência da falta grave. Doutor, já sei, é 1 ano, fica de castigo 1 ano. Calma, não é só um castigo não, consequência tem várias. E outra, 1 ano? 1 ano de quê? Esse 1 ano é só sobre o livramento condicional, porque diz respeito ao bom comportamento. A falta grave, quando ela é aplicada, significa que você não está tendo um bom comportamento. E para obter o livramento condicional, é necessário ter esse bom comportamento. Então, pede-se o prazo aí de que não tenha falta grave aplicada é pelo menos 1 ano, antes de fazer o pedido aí do livramento condicional. Vamos dar um exemplo que hoje é dia 10/10 de 2023. Se ele tomar essa falta grave hoje, né, ela for aplicada aí pelo juiz, vamos supor que o livramento dele, ele obter esse livramento no dia 12. Ou seja, faltava apenas 2 dias e ele recebeu a aplicação da falta grave no dia 10. O que vai acontecer? Ele vai ter que esperar até o outro ano, no dia 10/10 de 2024, para estar pedindo aí o livramento condicional, porque ele vai ter tomado essa falta grave há menos de 12 meses do pedido. Ele vai ter que esperar mais 1 ano para poder pedir de novo. Ah, doutor, então agora eu entendi sobre esse 1 ano. É sobre o livramento condicional. Mas tem mais alguma coisa? Claro que tem. Como a gente falou no início do vídeo, as consequências da falta grave são várias, são mais de uma. A próxima que nós vamos falar é sobre o impacto da falta grave aplicada na progressão de regime. Ai, doutor, mas vai afetar a progressão de regime também? Ele já estava um tempo e já estava quase saindo o regime aberto dele, o semiaberto dele. Sim, impacto na progressão de regime. E eu vou contar para vocês. A consequência aqui é muito mais severa do que o livramento condicional, pois vai zerar a contagem aí para a progressão de regime a partir da data da prática da falta grave. Vou dar um exemplo para vocês aqui. Vamos supor que o sujeito foi condenado a 10 anos de cumprimento de pena e que seja necessário 2/5 para a progressão de regime, ou seja, aproximadamente 4 anos aí para ele estar progredindo de regime, saindo do regime fechado para o semiaberto. Vamos supor que já tinha cumprido aí 3 anos e faltava só 1 mês para inteirar esses 4 anos para ele progredir de regime, para o advogado fazer o pedido, né, dele progredir de regime. E aí ele cometeu essa falta grave e ela foi aplicada. E aí o que vai acontecer, doutor? Vai acontecer o seguinte, a partir da prática dessa falta grave, vai zerar o tempo e vai começar a contar de novo. Ou seja, aquele último mês em que ele praticou a falta, vai ser zerada a contagem. Ele vai precisar de mais 2/5 novamente do que resta para poder progredir de regime. Ou seja, se faltava ali para ele uns 6 anos para poder terminar o cumprimento de pena, ele vai ter que cumprir novamente 2/5 disso. Então, o tempo de 1 mês que faltava antes da prática da falta grave,
Agora vai ser 2 anos e 4 meses. Para ele progredir de regime, que faltava só 1 mês para ele conseguir. Agora, sabendo disso, você realmente vai deixar essa falta grave sem defesa, guerreiro? Doutor, meu marido está cumprindo pena, mas ele é trabalhador. Ele trabalha e estuda lá dentro do presídio. Ele pode perder esses dias suados que ele está conseguindo? A resposta é sim, pode perder sim. Como consequência da falta grave, o juiz de execução pode optar pela perda de parte dos dias remidos. Ou seja, se ele trabalhou ali e conseguiu 10 dias remidos, o juiz pode decretar a perda de uma porcentagem desses 10 dias, podendo chegar até 1/3 deles. Então vamos supor que seu marido, durante aquele trabalho ali suado dentro do presídio, dia após dia, ele conseguiu juntar 300 dias remidos. Se o juiz pode aplicar até 1/3, ele pode perder até 100 dias. Agora, uma consequência das mais graves aí da aplicação da falta grave. Olha, doutor, não é possível que tenha mais coisa grave, já não foi suficiente? Não, a falta já fala, é grave, a punição também é grave. E essa é uma das piores consequências da aplicação da falta grave, que é a regressão de regime. Ou seja, lembra aquele ente querido que nós citamos aqui, que estava lá de saidinha temporária e acabou incorrendo na falta grave? Claro que como nosso cliente, ela não foi aplicada, mas se tivesse sido, ele teria regredido de regime e ficaria sem a saidinha. Ele voltaria para o regime fechado. E o tempo que faltava para ele ir de novo para a saidinha, ou até mesmo para sair do semiaberto para o aberto, onde ele ia ficar o dia inteiro fora do presídio, agora foi zerado e ele está no fechado. Então, guerreira, essas são as consequências da falta grave. No caso do livramento condicional, é um pouco menos impactante aí a consequência, porque nós já sabemos que se ele cometeu a falta e regrediu para o fechado, após 1 ano, ele pode pedir de novo para estar saindo aí com livramento condicional. Mas também não quer dizer que o juiz vai autorizar não, né? Porque sabemos que a reincidência reiterada aí de práticas de falta grave pode induzir o juiz a negar esse tipo de benefício. Então, progressão de regime, você viu que o tempo é zerado, porque muda a database, e você viu que também pode ser perdido aí até 1/3 dos dias remidos, e também pode impactar aí no seu livramento condicional, e pode impactar também na sua regressão de regime, fazendo que você regrida para o regime fechado, que nós sabemos que é o terror da rapaziada. Tá, doutor, mas e quando é que esse trem prescreve? A prática da falta grave, ela prescreve em até 3 anos, né, a partir do dia em que você teve a conduta faltosa. Ou seja, no dia 1/1/2000, você praticou uma conduta que ensejou a falta grave. Só que ela não foi apurada por ninguém, os agentes aí ficaram com preguiça, né, de mexer com a papelada, foi arrastando, enrolaram, igual sua progressão de regime que você acha que é automática. Se não tiver advogado, eles vão chegar lá e te dar na sua mão ali no dia certinho. E vamos supor que essa falta grave se estendeu até o dia 2/1/2003, sem qualquer tipo de julgamento. Ou seja, dia 1/1/2000 ela foi praticada, no dia 2/1/2003 ela ainda não foi julgada. Nesse caso, ela corre na prescrição, né, daqueles 3 anos que a gente falou aqui. Ou seja, nada de consequência para você, mas a sua defesa tem que estar atenta a isso. Então, guerreiras, essas foram as consequências aí da aplicação da falta grave. E se vocês gostaram do vídeo, não se esqueça, se inscreva no canal, segue nosso Instagram, Junqueira Ferreira de Advogados, e ative o sininho para que você acompanhe aí o cumprimento de pena. E eu tenho certeza que se você acompanhar todos os vídeos do nosso canal, daqui a um tempo você já vai estar até pronta para poder fazer a OAB e virar advogada. Imagina só, você advogando para o seu marido ou para o seu filho. Até mais!